Já estamos de volta com a nossa Profissão Mulher. Hoje, olha só, né, eu diria que esse debate, esse informativo com esses três grandes feras aqui da medicina e outra grande fera aqui na atuação aí dos direitos do cidadão brasileiro, que é a doutora Patrícia Ávila, falando justamente nessa relação médico-paciente. A doutora estava explicando agora que a relação médico-paciente, quando o assunto é doença, é um, quando o assunto é procedimento estético, é outro. Sim. Né, doutora? Sim. Nesse caso, salientando mais uma vez, se tratar de cirurgia estética por embelezamento, ou seja, eu quero ficar melhor, a obrigação, sim, do cirurgião melhorar a condição física daquela pessoa, porque ninguém vai até um cirurgião plástico para ficar pior. Então, ele tem, sim, que garantir esse resultado e fazer com que esse resultado ocorra. Mas, se, por exemplo, nós dissemos, não há que se falar em responsabilidade se o resultado esperado não foi atingido, ou por culpa do paciente, ou por algum evento fortuito ou força maior. Então, eu vou dar um exemplo. Uma paciente num caso que nós atuamos, ela contratou um cirurgião plástico para fazer uma cirurgia no nariz. E após a cirurgia, ela acabou tendo uma infecção, uma alergia grave, e aquele resultado que foi prometido pelo cirurgião não foi alcançado. Exatamente. Ela ajuizou uma ação civil indenizatória e nós conseguimos comprovar que não houve culpa do cirurgião, ou seja, ele agiu dentro de toda a normalidade, dentro das regras estabelecidas, entretanto, houve um caso que foi fora das condições que ele tinha controle, ou seja, como ele vai controlar uma infecção ou uma situação alérgica? Ele não podia esperar aquilo. Então, obviamente, o médico cirurgião plástico foi absolvido dessa condenação. Feito. Ele tem obrigação, sim, de usar toda a técnica, todo o conhecimento dele para que fique o mais perfeito possível. Sim. Mas ele não tem obrigação de deixar como deveria ser. Porque não é uma transformação, exatamente, né, doutora? Não é. Nós gostaríamos, viu, gente, que tivesse uma maquininha, né, gente? Você entra lá, assim, sai tipo a Gisele, mas poxa, não tem jeito, eu quero, né? Também queria, doutora, mas não tem jeito. Agora, conhece alguém que já teve problema de pedra na vesícula? Conheço. E sofre, né, doutora? Eu tomo muita água já para evitar isso. Ah, é, doutor? A água evita? Não. Pedra no rim? Olha eu. Olha, bem ela que eu já sou está advogada, trocando pedra aqui, viu? Ela está trocando pedra já, doutora. Ainda bem que eu sou advogada, né, doutor? Mas a água não interfere em nada, então, na vesícula? Não, na pedra na vesícula, a orientação de tomar água é para que você evite pedra no rim. A pedra na vesícula não tem essa associação com a água diretamente. Ela tem associação com o quê, doutor? Por que as pessoas acabam tendo pedras na vesícula? Vou explicar o que é a vesícula. A vesícula é uma bolsinha, um saquinho que tem uns 50 ml, mais ou menos, que fica embaixo do fígado e que tem a função de armazenar a bile do fígado enquanto a gente não está precisando dela. Certo. Então, quando a gente se alimenta, ela contrai e joga a bile que ela está acumulando no alimento para ajudar na digestão das gorduras. Quando a gente está em jejum, ela fica armazenando a bile para que ela esteja pronta para ser liberada no momento certo. E aí, por diversos fatores, essa bile pode acabar se cristalizando, formando pequenas pedrinhas e que vão trazer diversos problemas para as pessoas, né? Então, a pedra na vesícula, a coleritíase, é uma doença que está associado ao sexo feminino, é muito mais comum nas mulheres, cerca de 3 a 4 vezes mais comum. Nas mulheres, principalmente em idade fértil, porque ela está associada ao estrógeno. A presença do estrógeno tem a função de atrapalhar um pouquinho a absorção e a composição da bile, e aí ela precipita a cristalização da bile, enfim, e aumenta um pouquinho a incidência de pedra na vesícula em mulheres. Mas, quanto mais velho, mais idoso, mais sujeito está, né? Com o passar do tempo, estamos cada vez mais sujeitos a ter pedra na vesícula, por diversos fatores. Então, a mulher tem uma chance maior, a gravidez, pessoas gestantes, a mulher, quando está grávida, ela também tem uma incidência maior,
também pelo aumento, pelas alterações hormonais, e no final da gestação, pelo próprio volume uterino, que acaba por comprimir um pouco a vesícula e atrapalhar também no esvaziamento dela, e aí a bile fica muito tempo concentrada e acaba se cristalizando. A obesidade é um fator primordial, a oscilação grande de peso. Então, tanto pacientes que emagrecem após cirurgia bariátrica, como pacientes que emagrecem por qualquer dieta dessas de emagrecimento rápido, com restrição de algum tipo de nutriente, elas estão sujeitas a terem pedra na vesícula. E após a menopausa, após o fim desse excesso de hormônios, dessa diferenciação hormonal, a tendência é que homens e mulheres mais idosos tenham a mesma chance de ter pedra na vesícula. Então, a gente tem aqui uma imagenzinha da vesícula para mostrar exatamente como é que funciona isso. E aqui das pedrinhas. As pedrinhas podem variar muito. Então, desde pedrinhas microscópicas, minúsculas, e essas acabam não sendo notadas, acabam saindo junto com a bile, até pedrinhas um pouco maiores e pedras muito grandes que chegam a ocupar a vesícula inteira. E aí, de acordo com o tamanho da pedra, a gente pode esperar que tipo de complicação que a gente pode ter. As pedras menores são as mais perigosas e as pedras maiores são as que podem causar mais dor. Por que as menores são mais perigosas, doutor? Porque a pedra, enquanto ela está dentro da vesícula, ela é capaz de causar dor e problemas na vesícula. Se ela for pequena o suficiente para escapar da vesícula, ela vai entupir um canalzinho mais adiante, que é o canal responsável pelo esvaziamento do fígado e do pâncreas. Certo. E aí, ela, além de criar problema para a própria vesícula, ela cria problema para o fígado e para o pâncreas. Entendi. E aí dá complicações mais graves. As pedras maiores ficam presas na vesícula, elas não conseguem sair. Que é isso que eles falam, que o problema é migrar a pedra. Isso. Se a pedra sair dali, ela vai criar problema. Certo. Então, diferente do rim, que a gente quer que a pedra desça e vá embora, na vesícula a gente não quer que ela desça, a gente quer que ela fique na vesícula e seja retirada junto com a vesícula num tratamento cirúrgico. E aí aqui se eu conseguir, aqui eu fiz um videozinho rápido, de 40 segundos, para explicar mais ou menos como é que funciona isso. As cirurgias de vesícula hoje são feitas por vídeo. Olha só, então são furinhos pequenos na barriga, a vesícula aí, embaixo do fígado. É uma cirurgia que aí está demorando 40 segundos, então a gente tem que separar a vesícula esse tubinho que liga a vesícula no fígado. Certo. Isso é feito com os grampeamentos, então os clipes pequenininhos, que se utiliza de metal, de titânio, e aí a vesícula é retirada do fígado e depois é retirada por um dos trocáterezinhos, um dos orifícios que é feito na pele. Então, hoje em dia, é uma cirurgia que demora cerca de 10 minutos, 20 minutos. É uma cirurgia muito rápida e que é bastante segura. Por conta disso, as coisas têm mudado um pouco em relação a quando operar um paciente com pedra na vesícula. Todo paciente que é sintomático, né, que tem sintomas de pedra na vesícula, e quais são esses sintomas? Desde sintomas inespecíficos associados à alimentação, enjoo, desconforto, principalmente associado à alimentação de alimentos mais gordurosos, até uma dor que geralmente se posiciona do lado direito, embaixo das costelas, que pode ir para as costas, pode ir para o meio da barriga, e essa dor ela pode ser associada com a alimentação, e depois que você se alimenta, passa um tempo, ela melhora, ou pode ficar contínua e aumentando, criando um quadro de inflamação na vesícula, e, nesse caso, a cirurgia pode acabar sendo de urgência. Em caso de cirurgia com pacientes que não estão tendo sintomas naquele momento, geralmente são aquelas cirurgias que são agendadas, cirurgias eletivas, o risco de complicação desse tipo de cirurgia é muito pequeno. Então, enquanto que, por outro lado, você aguardar, você acabar esperando que complicações possam acontecer, o risco de se operar um paciente em quadro de inflamação, em quadro de infecção, em quadro de pancreatite, que são outras complicações associadas à pedra na vesícula, aí você tem um índice de complicação muito maior. Então, como hoje a cirurgia é muito rápida e segura, eu, pessoalmente, recomendo que todos os pacientes que têm um diagnóstico de pedra na vesícula operem tendo ou não sintomas. Isso é uma discussão, porque o paciente que descobre que tem pedra na vesícula, geralmente, muitas vezes, numa ultrassonografia solicitada pelo ginecologista para outra causa, eles descobrem pedra na vesícula, o paciente nunca teve nenhum sintoma. Ela pode muito bem viver com aquelas pedrinhas na vesícula, o resto da vida ele não ter sintomas a vida toda. Cerca de 30% das pessoas, a 40%, vão ter sintomas em algum momento. E, caso comece a ter sintomas, tem risco de ter sintomas associados a complicações mais graves.
Como as complicações da cirurgia acabam sendo menores do que essas complicações mais graves que podem ocorrer, eu, como cirurgião, recomendo que, mesmo nessas pacientes que nunca tiveram sintomas, se submetam à cirurgia para evitar problemas que provavelmente vão acontecer. E quanto mais jovem for o paciente, maior o risco dele ter complicação pelo tempo de vida que ainda vai ter. Em relação Existe como prevenir isso? Então, a forma de se prevenir pedra na vesícula é você evitar alguns comportamentos de risco que eu citei. Por exemplo, evitar obesidade, evitar grande oscilação de peso. Agora, muitas coisas não têm como ser evitadas. Por exemplo, gestação. A gestante tem um risco aumentado. Ser mulher não tem como ser evitado. O paciente que tem parentes que tiveram pedra na vesícula tem uma chance 2 a 3 vezes maior de ter pedra na vesícula, que são coisas que não estão associadas não são possíveis de ser evitadas. Então, se existe alguma coisa que pode ser feita, é você ter uma alimentação saudável, evitar alimentos ricos em gorduras, evitar engordar, evitar grande oscilação de peso, e talvez você assim diminua um pouquinho a sua chance de ter pedra na vesícula. E a recuperação de um pós-operatório é, em média, quanto tempo, doutor? Uma cirurgia como essa, feita por laparoscopia, feita por vídeo, é uma cirurgia de recuperação física muito rápida. Então, o paciente interna num dia, dependendo... eu prefiro que o paciente durma no hospital e tenha alta no dia seguinte. Mas é perfeitamente possível que o paciente opere de manhã e tenha alta à tarde. Olha só, super tranquilo. Então, em uma semana, está com vida completamente normal, dirigindo, enfim, caminhando, e com 15 a 20 dias já pode praticar atividades físicas como musculação. Sem dor, né, gente? Então, sem aquela dor terrível de quem tem problema na vesícula, né? É um problema hoje que é muito... A cirurgia da vesícula ficou muito estigmatizada, porque antigamente era um corte muito grande, uma recuperação muito lenta. E, às vezes, as pessoas querem dizer, ou, enfim, usam estudos dessa época. Hoje em dia, tem que se levar em conta que a cirurgia da vesícula é muito rápida e segura e de recuperação fácil. E isso deve ser levado em conta nessas estatísticas e quando indicar a cirurgia. Hoje em dia é mais fácil você indicar, porque você sabe que a recuperação é boa. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta eu vou pedir para o doutor Francisco me responder que essa cicatriz antiga aí da vesícula, essa grandona, as pessoas diziam que não podia fazer a dermolipectomia. Quero saber se isso é verdade, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, é rapidinho. Bate lá, volta cá.